Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira aqui na Casa de Jesus e a gente é reunido em seu nome, né? Cumprimentar quem está em casa também, nos assistindo. Eu estou falando com as meninas aqui, tem um recado muito importante, gente. Nesse sábado agora, às 3 horas, as crianças vão apresentar um teatro em comemoração ao mês de dezembro, ao Natal, enfim. Eles já estão preparando há bastante tempo. Então, todo sábado a gente tem aqui no salão o estudo daquele livro Sinal Verde e as crianças ficam lá dentro com as evangelizadoras, falando de Jesus também, aprendendo várias coisas sobre o Espiritismo. E nesse sábado em especial, às 3 horas, vai ser essa apresentação do Natal. Então, se vocês puderem vir prestigiar, elas ficam ansiosas, né, para ver o público aqui, para poder apresentar. Então, vocês estão convidados, tá bom? E acho que de recado importante é só esse, né? A nossa casa vai abrir normalmente agora nessas festas, mês de dezembro, no ano novo também, então podemos continuar frequentando. Hoje quem vai falar conosco é o Carlos e ele vai falar sobre a lei da sociedade, continuando o estudo do Livro dos Espíritos que a gente tem feito ao longo desse ano todo, tá bom? Aí a Alba vai fazer uma leitura do Vida Feliz, a Solange vai fazer a nossa prece e nós vamos começar os trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal está em casa também. A mensagem do livro Vida Feliz, que é da Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo, é um livro pequenininho, muito rico de mensagem. Ele tem 200 mensagens, então quem tiver a oportunidade de adquirir, é um livro muito bom. E a mensagem de hoje é a 115. Disciplina a vontade, impedindo-te de ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e sucessivamente desincumbindo-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então, disciplina, né? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, pedir que a espiritualidade amiga nos faça companhia, para que possamos aprender tudo aquilo que vai ser ensinado aqui nessa palestra de hoje. Que o Carlos seja intuído, como sempre, ele sempre é intuído, e que nós possamos, junto com ele, prosseguir na nossa caminhada em direção ao nosso progresso e ao nosso aperfeiçoamento. Que Jesus esteja conosco, trazendo a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Sabemos que a doutrina espírita tem seu início em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, que é esse livro que estudamos aqui, segundas-feiras, e é um livro filosófico, né, que nos norteia a nossa caminhada e nos permite questionar ao estudar. Então, a proposta é que a gente, né, faça aqui uma exposição sobre determinados assuntos do livro, mas que não deixemos de lê-lo em casa para reforçar, né, o que tem sido falado aqui, e ao ler a gente também se ler. Como é que eu estou levando a minha vida
a partir do momento que eu conheci a doutrina espírita e tudo que os espíritos vieram nos esclarecer, nos apresentar do mundo espiritual, nos afirmando que a verdadeira vida é a vida do espírito que somos todos nós, e que aqui é um estágio na matéria para aprendermos coisas da matéria sem esquecermos do espírito. E na terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec colocou ali as leis morais, né, para nós pensarmos sobre ela, e se é lei, é para ser seguida, né? Então são 11 leis que ele nos apresenta. Temos falado sobre elas aqui na segunda-feira e hoje vamos falar da lei de sociedade. Então hoje para nós sociedade não é um termo, né, fora do nosso âmbito de conhecimento, mas é sempre bom lembrar o conceito, né? É uma associação entre indivíduos que compartilham valores, culturas e éticos, valores culturais e éticos, que estão sob o mesmo regime político e econômico e o mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Então é preciso de vez em quando explicar o óbvio, nem tudo é tão óbvio, principalmente na prática. Então quando se fala em sociedade humana, é um grupo que está em determinado local, em determinado tempo, e palavras-chave ali estão grifadas, compartilhando regras sociais. Como é que se vive em determinada cultura, em determinada etnia, em determinado grupo, para aprendermos regras de convivência. Então essa palavra numa sociedade é o aprendizado de estarmos juntos, né? Não tem nada, a meu ver, tão difícil quanto convivência. E justamente isso que aprendemos, que estamos aqui para aprender. Como conviver com o outro, respeitando a sua forma de ser, né? E ele respeitando também a minha, por isso que tem regras para serem obedecidas, para que a gente possa conviver da melhor forma possível, e isso não acontece só em nível material. Quando lemos, né, a literatura espírita, do outro lado tem as sociedades também formadas pelos grupos afins, vão formando famílias por afinidade, que muitas até combinam vir para cá como famílias consanguíneas, para aprendermos a conviver. E a matéria-prima e o perfume que nos une uns aos outros não tem outro nome a não ser amor. Então convivemos com o outro até aprendermos a amar esse outro. Quando conseguirmos, tem sempre um outro para convivermos, né? E isso desde a formação, vamos pegar um pouco do que está em livros não espíritas. Então, o neurologista, professor da Unicamp, já aposentado, Núbaro Orlando Farturi, em seu livro sobre cérebro e consciência, ele diz que a formação do neocórtex, né, dessa parte mais externa do cérebro, a gente vê ali como é que ela vai aumentando ao longo dos séculos, começa no gênero Homo, né, onde ela aumenta e nos seus acabamentos finais, segundo as suas palavras, ficando pronto nesses últimos 100 mil anos, e graças a uma forma de viver em grupo, que nós chamamos de cultura, onde nessa cultura, que é a forma de conviver e de fazer coisas humanas, vai se experienciando socialmente a forma de viver, e nessa convivência é que tanto a prática auxilia a formação do cérebro, quanto ele vai armazenar forma de ser humano para que isso se repita nas próximas gerações. Não é interessante isso? Né? À medida que se vai realizando determinadas ações repetidamente, graças ao atendimento a estímulos, né, aquilo vai sendo armazenado como memória, mas também vai se formando uma massa material, né, que é o que a gente hoje todos já temos. Mas isso é um processo, né, de milênios que foi construído para chegarmos onde nós chegamos. Então veja como a construção do pensamento
né, foi demorada e trabalhosa para hoje a gente ter preguiça de pensar. Né? Então nós estamos jogando fora todo um trabalho de muitos para a gente começar a pensar como um humano. Né? E quando a gente coloca esse pensamento na mão de uma inteligência artificial, estamos jogando fora todo esse trabalho milenar. Ou não. Continuando, tem o Harari, né? Yuval Noah Harari, que escreveu esse livro, que foi best-seller, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele também traz esse crescimento da formação do Homo sapiens, quando ele diz que há 70 mil anos, os Homo sapiens, né, que é a nossa espécie atual, começaram a formar estruturas mais elaboradas. Então, essa forma de viver e conviver, que chamamos de cultura, com 3 grandes revoluções, segundo esse autor. A cognitiva, a forma de pensar, há 70 mil anos, a agrícola, de cultivar a terra, há 12 mil, e a científica, mais recente, de 500 anos, né, que a gente conhece muito bem. E ele ainda diz que os animais, né, semelhantes aos humanos, né, os primatas, surgiram há 2,5 milhões de anos, né, e viviam todos da mesma forma, não tinha nenhum grupo se destacando. É o que um animal faz: come, bebe, dorme e reproduz no cio. Tá? É a forma animal de ser. Mas nos últimos 10 mil anos, né, existe eclodiu uma espécie que essa sim foi o diferencial. Sempre lembrando que nós, humanos, somos, materialmente falando, animais. Coloca o orgulho de lado, né, e vamos aceitar isso, porque fisiologicamente tudo bem semelhante. Né? Olha, interessante como é que as coisas se constroem, né, segundo historiadores, né, historiadores que gostam disso. Os bebês humanos, diferentemente dos bebês dos outros animais, precisam de auxílio, né? Não conseguem sobreviver sozinhos, né? Precisa de sustento, né? De proteção, de educação, e essa forma de ser, que para nós hoje é trivial, ela no seu início contribuiu para formar habilidades sociais da humanidade e criar a partir daí problemas sociais para serem resolvidos, como a formação de uma tribo, né, para criar um ser humano. Né? A evolução favoreceu os capazes de formar fortes laços sociais. Então aquele bebê que estava sendo criado precisava não só da mãe, mas todo aquele aparato de proteção, de sustento, e isso foi criando, né, uma convivência mais salutar, mais forte um com o outro, e aí nós estamos criando essa sociedade. Então veja como tudo é gradual, dentro de um tempo e dentro de uma necessidade que os outros animais não tinham. Então, o que nós temos aqui? A massa cefálica aumentando, né, o neocórtex, o cérebro grande, a forma de conviver já usando ferramentas, né, a liberdade das mãos, quando nós nos tornamos bípedes, né, a capacidade de aprender e as estruturas sociais que foram sendo formadas fez com que a gente tivesse vantagem em relação aos outros animais, para que pudéssemos até controlar, né, todos os demais, a nossa capacidade de pensar. E isso acontece nos últimos 100 mil anos, que perto da evolução da Terra não é nada, né, que são 100 mil anos. E nesses anos houve um salto, né, onde ele agora consegue entender como funcionam os outros animais com essas capacidades cognitivas. Então aí começam as evoluções, as mudanças, né, com o surgimento de novas formas de pensar, aí sim adquirindo a capacidade de pensar e principalmente se comunicar. Né? Então, de 70 mil a 30 mil anos nesse interregno constitui a revolução cognitiva. Então, a forma de pensar diferente
os animais. Como isso se deu? Como nós estamos falando de ciência, não falar da matéria, vamos falar da genética. Então, as mutações genéticas, entre aspas, acidentais, né? Porque quando não tem explicação se fala do acaso, conexões internas, né? As sinapses ali do cérebro dos Homo sapiens, possibilitaram que ele começasse a pensar de uma maneira diferente dos outros animais e conquistasse uma outra atribuição do humano chamada linguagem. Outra coisa também, né? Linguagem. Quanto tempo demoramos para aprendermos a falar palavras para comunicar com o outro, para hoje a gente não querer falar. Então veja, isso tudo, né, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o quanto, embora seres espirituais que somos, devemos valorizar as coisas da matéria, começando pelo próprio corpo, né? Essa capacidade de movimentar os braços, os dedos, né? Essa questão de que eles falam, né? Que é o que deu a evolução do homem em relação ao macaco, né? Fazer esse movimento, né? A nossa forma bípede de caminhar, de pensar e de falar foi uma conquista de muitos anos. A mandíbula, a forma. Diz que o que deixou o homem ereto para liberar os A braços coluna, é a né? A coluna que paga o preço da gente ficar em pé também, né? A gente tem que aprender a ficar, porque a gente vai pagar o preço lá na frente, né? Então, isso tudo é uma conquista de muito tempo. Então, precisamos valorizar cuidando. Hoje a gente já tem as formas de cuidar do próprio corpo, né? Tem pessoas que estudam para isso. Mas temos uma doença chamada teimosia, né? E fala, não, comigo não vai acontecer. Posso carregar um gás nas costas e não vai ter nada de problema lá na frente. Principalmente quando você é jovem, né? Olha lá, nós temos uma linguagem única, porque todo animal se comunica, né? Mas nenhum fala, né? Nem o papagaio fala, ele só repete, né? Mas ele não sabe o que ele está falando. Então, nós podemos, com essa linguagem, consumir, armazenar e comunicar uma quantidade muito grande, né, de informação sobre o que está à nossa volta. Né? A gente poder até alguns sentidos do animal que a gente vai perdendo, essa linguagem nos auxilia a comunicar o outro do perigo. Né? Então, a linguagem evoluiu como um meio de partilhar informações sobre o mundo. Hoje, que nós estamos na era da informação, sabemos onde nós chegamos, né? Porque nós temos uma linguagem para o mundo. Né? Então, o que eu estou falando pode ir para qualquer lugar do mundo, porque nós alcançamos essa tecnologia para difundir informações a partir dessa linguagem que chega lá há 12 mil anos, há milhares de anos que se passaram. Então, como disse Aristóteles, o homem é um animal, né, vamos aceitar isso, social, né? Ele só consegue se dar bem em sociedade. Desde quando eles se reuniam para caçar, né, um proteger o outro, para se alimentar de uma caça grande, uma pessoa só, ali já se estava desenvolvendo o homem, o animal social. Outra palavra-chave, cooperação. Estamos em sociedade para colaborarmos um com o outro, para cooperarmos um com o outro e não para competirmos um com o outro, como tem acontecido atualmente. Né? Não derrubar o outro na competição, mas cada um com a sua possibilidade de auxiliar o grupo, pensar de forma coletiva, grupal, né? Que é assim que a espiritualidade trabalha. Como nós vemos a literatura espírita, eles estão sempre em grupo, trabalhando, um auxiliando o outro, para um objetivo maior. Não tem esse individualismo no qual nós chegamos, tudo para mim, tudo eu, salve-se quem puder. Então, a cooperação social é essencial para a sobrevivência do grupo, né, como a reprodução para que outras gerações venham.
preciso desenhar ou nós já entendemos isso? Será que entendemos mesmo? Vamos ligar, né, para o noticiário para ver se a gente está entendendo isso. Porque o grupo só sobrevive na colaboração, né? A quantidade de informações que é preciso obter, armazenar, né? Troca de informações, né? Como começaram, né? A troca, né? Entre países diferentes, continentes diferentes, né? Exploração marítima, né? Vinha do Oriente, não só questões materiais, mas as informações da cultura. Quando fomos trocando a cultura, nós fomos enriquecendo, né, professor? Assim que a gente enriquece nessa troca cambiante, né? São poucas pessoas que existiam ainda. Agora, sociedade, nós lembramos também dos insetos, né? Que estão em sociedade, só que eles trabalham só entre a espécie, né? E sempre fazendo as mesmas coisas, né? A abelha faz sempre a mesma coisa, as formigas fazem sempre a mesma coisa, estereotipadamente, que é só isso que eles conseguem fazer. Mas o Homo sapiens coopera de maneira mais flexível e com pessoas de outras famílias também, né? É isso que enriquece uma cultura. Então é graças a isso que o Homo sapiens se coloca, né, no topo da cadeia alimentar e consegue governar o mundo, embora pareça que ele quer acabar com o mundo, né? Oi? A Revolução Agrícola, 10.000 anos, né? Começa a se dedicar e manipular a vida de algumas espécies de plantas, domesticar animais, né? Ficar mais ali gregário. Então, o que era o dia a dia dele? Desde quando ele levantava até a noite, espalhar sementes, cuidar das plantas, né? Regando as plantas, tirando as ervas daninhas. Esse era o trabalho dele, né? Vendo as ovelhas, cuidando ali. E com isso ele teria mais alimento, né? Essa foi uma revolução na maneira de viver, chamada de Revolução Agrícola. Então, ao invés de ser aquele nômade que vai se alimentando do que encontra, ele percebeu que ele pode plantar e colher sem precisar andar tanto. E com isso, para plantar, para poder, para distribuir, precisa de outras mãos e vai criando um comportamento social, né? A primeira sociedade. E mais do que isso, vai criando uma cultura. Cultura é uma forma de ser humano, né? Então, cultura às vezes a gente está fazendo só de arte, mas não. Tudo que o homem faz é cultural, né? O que não é do homem é natural, né? Então, são hábitos que o homem vai criando e repetindo em sociedade que formam a cultura de uma etnia ou de um grupo. Então, a diversidade de realidades fez com que ele formasse padrões de comportamento, e esses padrões de determinada região ou de sociedade que é chamado de cultura, né? Culturas que nunca mais pararam de se transformar, né? Veja só quantas culturas, quantas formas de ser humanas aparecem de geração em geração e não vai parar, né? Porque nós estamos evoluindo até ter uma cultura angelical. Nós vamos ter comportamento de anjos. Acredita nisso? Mas vai acontecer. O tempo, né? O tempo é igual tirar tarefa na roça. Se você olhar aquele morro que tem que estar aqui, você não começa, mas vai olhando, devagarinho, até ver que está lá em cima. A nossa evolução é a mesma coisa. Olha hoje, o que eu já posso, o que eu fiz de bom hoje? Pensa em uma coisa que você tenha feito de bom. Já é a primeira, né, chavinha. Amanhã outra, tem que estar lá em cima, na cultura angelical. Aconteceu assim com Jesus, aconteceu assim com Francisco, aconteceu assim com Xavier. Agora a gente fica pensando, né, que está longe e senta que já cansa. Entendeu? E graças a essas modificações de cultura, que nós chamamos de história, né? Vamos contar a história das civilizações, como é falado antiga, né?
medieval, moderna, contemporânea, então indo contando história. A nossa história. E a científica que nós conhecemos, há 500 anos, né, em Copérnico, né, Galileu, Newton, pessoa que espíritos que vêm abrir a janela para a gente ver um pouco mais adiante. E 500 anos é a idade do nosso país, né? Tem pouco tempo, né? Parece que é muito, mas não é não. Crescimento sem precedentes, estamos em 1500, né? 500 milhões de homo sapiens, mais ou menos, enquanto hoje nós temos 8 bilhões. Olha como é que a nossa família cresceu em 500 anos, né? O que nós tínhamos em 1500? Poucas cidades tinham mais que o tamanho de Itajubá, a maioria era o tamanho de Itajubá. Casas de barro, madeira, palha, ruas, tem asfalto, né? Só terra, sujo, poeira, barro. Né? Quem que andava pelas ruas? Pedestres, animais, carroças. Então a gente tem que voltar ao passado e imaginar como era viver à época. Né? Porque fala de cidade, fala de cultura, né? Fala de sociedade, a gente imagina de hoje. Mas tudo era muito diferente no passado. Alguns até lembram. Né? Como é que era a vida na cidade? O que a gente tinha de barulho? Tinha moto, olha, não tinha moto ainda para fazer veículo, não tinha carro, né? Motor, né? Combustão. O que tinha? Conversa. Né? As pessoas falavam alto, vozes, era silêncio, né? Não dava para ouvir as vozes humanas, animais, né? Ou uma serra que não era elétrica, né? Um martelo, alguém ali arrumando ferradura de cavalo, né? E à noite só escuridão. Não tinha luz elétrica, de vez em quando alguém acendia uma vela, uma tocha para poder se orientar. E aí acontece a revolução científica, né? Onde nós temos, né, um avanço nas áreas médicas, militares, econômicas, e nesses últimos 5 séculos, com essa nova forma de ver, né, que esses cientistas abriram a janela para a gente poder chegar, você está indo embora, as respostas começaram a vir a partir das pesquisas, né? E com isso muda a cultura, a nossa forma de ser e de conviver, embora não se tenha resposta para todas as nossas perguntas. Então vamos ao livro dos Espíritos, aqui foi só um aquecimento, né? Para a gente ver do que o livro dos Espíritos vai falar, da lei de sociedade, que Kardec vai perguntar sobre isso. E eles falam que o homem é um ser de inter-relação. Estamos sempre relacionando com alguém ou com alguma coisa. Então, nessa pergunta 766, os Espíritos dizem a Allan Kardec: Deus fez o homem para viver em sociedade. Isso aí é um aprendizado para a gente, né? Que quer viver isolado, que não combina com ninguém, não quer conversar com ninguém, quer conversar pela família. Nossa primeira sociedade está em casa, a família, né? O quanto que aprendemos ali no microsocial. E se a gente for pensar, tudo que existe na sociedade está na nossa casa, é a nossa família, né? Tem alguém que você vê fazendo tal coisa, você pensar, lembra meu tio, lembra meu avô, lembra? Tudo está na nossa família porque nós somos o micro do macro. Só que a gente se acha, a gente se acha, né? Diferente dos outros. Mas se nós somos humanos, temos o mesmo DNA, né? Ocidentais, a mesma cultura, né? Por que não teria? E somos reencarnacionistas, todos os humanos estão aqui, no espírito que eu sou, porque já passei cada encarnação aprendendo alguma coisa, muitas vezes não útil. Né? Então, quando a gente vê todas as guerras, todas, né, as maldades da história, né, que a gente vê da igreja, do militarismo e tudo mais, nós estávamos lá? Será que estávamos todos em casa, costurando, cuidando das ovelhas? Éramos todos pastores de ovelhas, tranquilos,
Oi? Todos os anjinhos da guarda. Anjinho, esses já subiram. Né? Agora, olha que interessante. Por que que a gente fala? Já parou para pensar? Por que que a gente fala? Porque tem alguém que ouvir. Simples assim. Ainda tem dois para entender que a gente deve aprender a ouvir mais do que falar. Né? E aquele que fala muito não escuta. Então tem que, né, igual o diálogo. De vez em quando tem que explicar o que é o diálogo. Eu falo, você me escuta. Depois você fala e eu te escuto. Isso é um diálogo. Geralmente o diálogo hoje é você está falando, estou pensando o que eu vou falar e não estou ouvindo o que você está falando. Aí quando eu falo, mas foi isso que eu disse. Aí começa as brigas de casal. Ou de irmão. É assim, não é? Não para concordar não, em casa é diferente. Então, deu-lhe, na verdade, deu no sentido de conquista. Deus não dá nada. Tá? Deus oportuniza, dá os instrumentos para a gente conquistar, para a gente escolher. O Espiritismo não tem a tal da graça. Né? Tem conquista para a gente valorizar o que conquistou. Uma coisa que nós conquistamos foi a palavra. Né? Para que a gente possa se comunicar. E hoje começa a inventar tanto ícone que eu não sei entender o que está falando. Então o homem é um ser social. Por instinto se busca, né? E é interessante, né, que eu vejo até as pessoas que não querem viver em família e resolvem viver na rua. Né? Mas se você for ver, eles se unem, se agrupam também. Porque ele é um ser social. Ele muda. Né? Então ele muda de grupo, mas tem um grupo. Desencarna, vai ter um grupo lá também. Então, naturalmente, nós somos seres sociais, a gente precisa de um grupo. Né? Então, busca a sociedade para que juntos possamos crescer. Então, é no coletivo que a gente cresce. Né? Como? Auxiliando mutuamente um ao outro. Então, quando Jesus diz, amai ao próximo, é servir ao próximo como a si mesmo. E ao servir ao próximo, que eu estou servindo a mim, eu entendo Deus. Espera que eu faça isso para que todos possamos crescer. É tão simples a regra de viver e conviver que a gente nem acredita. Né? A gente é teimoso, não deve ter uma outra forma de conviver. Não tem. A gente complica, né? Oi? A gente complica, né? A gente quer reinventar a roda já está aí, é só fazer rodar. Isso aí é o orgulho que faz isso com a gente. Né? Mas é uma coisa que um dia a gente vai deixar. O orgulho vai dar egoísmo, então se estiver cultivando, são nossos animaizinhos também. Se a gente deixar aí, a gente ganha as asas. Viu? O homem tem que progredir. Sozinho, como uma ilha, não é possível, porque ele não vai aprender outra dificuldade. O insulamento, né, isolado, se embrutece e enfraquece. Né? A gente vê quando fala de inimigo, né? Você vê os próprios aspectos da pessoa. Né? Não troca roupa, faz, né? Fica de barbudo. Sozinho ali, não tem troca nenhuma, perde até a forma de falar. Né? Querem um exemplo? Na Índia, né, há 100 anos, na década de 20 do século passado, foi encontrado 2 crianças criadas por lobos. Né, e lá é comum, porque, né, as crianças se perdem, né, na mata, ou os pais esquecem, ou morrem, e as crianças ficam sozinhas. E aí aconteceu uma coisa interessante, olha só. Os homens de determinada região resolveram eliminar os lobos. Aí saíram matando os lobos e encontraram 2 crianças que foram criadas por lobos. Então veja, o homem, o ser racional, foi matar o animal, né? E o animal, que era diferente dele. O animal irracional achou 2 animais diferentes dele e adotou e criou. Que coisa, né? Que coisa, né? E isso é real. Né? Então foram encontradas 2 meninas, né? Só que como elas não conviveram com humanos, não aprenderam. A gente só aprende a ser humano convivendo com humanos, né? E reproduzindo o modo, né, de vida de uma cultura.
Então, elas não sabiam falar, andar, né? Movimentavam, né? Como se fosse um animal, o rosto, né? Não tinha expressão humana, e queria comer carne crua, tinha hábitos noturnos, repelia o contato dos seres humanos, preferia a companhia de cachorros e lobos, se tornaram quase que animais. Né? A Mala e Kamala, o nome das duas. A Mala, mais nova, parecia ter 1 ano e meio, morreu pouco menos de 1 ano depois de encontrar. E Kamala, se alimentando como um animal, tinha mais de 8 anos e sobreviveu por 9 anos, morrendo no seu último ano. Não conseguimos sobreviver. O mais interessante disso que a pessoa mostrar é isso, a importância da sociedade para nos criar. A gente acha que a gente sozinho consegue tudo. Não. Né? Coisas simples. Quando você for tomar café de manhã, olha para o seu cafezinho e imagina quantas pessoas estão envolvidas para aquele cafezinho estar na sua xícara. Né? Se tiver, né, uma manteiguinha, um pãozinho, vai colocando as pessoas, vai pensando, se todas entrassem na minha cozinha, na minha copa agora, caberia? E a gente não faz uma prece pensando nessas pessoas, né? Todos os dias tem alguém plantando meu café, plantando o trigo que vai ser meu pão, no sol, na chuva, ganhando pouco, e faz parte da sociedade, mas eu não penso nele. Né? Eu quero ir na padaria e encontrar tudo pronto. O próprio padeiro que acorda de madrugada, alguém que transportou, né, a farinha. Olha quantas pessoas, entre aspas, invisíveis estão na nossa vida e a gente não para pensar. Isso é a sociedade. Né? Quantos se relacionam com a gente sem nos conhecer? Quantos professores nós tivemos na vida? Né? Uma vez eu comecei numa capela. Quantas pessoas, desde quando, na infância, tentar lembrar, é bom a memória, tentar lembrar o nome dela, né? Para poder ver quantas pessoas, né, são importantes até hoje para eu estar aqui. Ele pensa só pai, mãe, avó e vô, ele fica no micro social. Né? Mas é aquela vizinha, né, que deu carona para sua mãe te levar no hospital, senão você ia morrer. Né? A única que tinha telefone na rua, que chamou o médico. Né? Todos esses estão envolvidos na nossa vida. E aí a gente ainda tem a coragem de dizer, Deus me abandonou. Né? Aí Deus olha assim e fala assim, esse tanto de gente que eu coloquei para te ajudar, eu te abandonei, ingrato. Ele não fala, ele perdoa. Mas pensa, se a gente não é ingrato com uma vida com tantas pessoas visíveis, fora do invisível. A gente não sabe quantas pessoas invisíveis em espírito nos auxiliaram desde o nosso planejamento para a gente vir. Né? Vamos ver qual é a família, né? Qual é o bairro, qual é a cidade. Então, todo um planejamento para a gente chegar aqui e falar, não quero viver mais nada. Quero sair da brincadeira. Ingratidão. Precisamos uns dos outros. Ao levantar amanhã, respira fundo e fala isso. Abre a janela e fala, precisamos uns dos outros. Depois vai na rede social, escreve também, para ver se a gente cai na real e joga fora o egoísmo. O egoísta acha que não precisa de ninguém. Quer morar sozinho, quer resolver tudo. Isso é bom quando você tem dinheiro e saúde. Né? A pandemia mostrou aí como é que é ter, né, uma Covid sozinho em casa. Uma dengue sozinho em casa. Né? Interessante, né? Você pensa em alguém ou não. Geralmente é a mãe, né? Ou mãe, ou a mãe de alguém. Homem nenhum possui faculdades completas, olha só. Mediante a união social é que elas se completam umas das outras. Nós somos um mosaico, cada um tem o seu talento, cada um vem, né, com aquela capacidade de fazer para auxiliar os outros que não sabem. Né? Então cada um na sua função, por isso que a gente não trabalha para o patrão, ele trabalha para Deus. A minha profissão, a minha habilidade é colocada a serviço da humanidade. Né? Não é só da minha família, não é só da minha cidade, não é só do meu país,
Né? Tem muita gente que se forma e vai trabalhar em outro país. Está contribuindo com a humanidade, não interessa onde. Eu tenho que ser útil, nós já falamos aqui da lei do trabalho. Sendo útil, é todo trabalho, toda produção já, o útil é trabalho. Né? Não precisa ser o remunerado, não precisa ser CLT. Precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não isolada. Destacando em amarelo, toda a gente acredita. Absorve. Né? Por isso que existe viver em sociedade, segundo o diretor do Espírito, é uma lei. Se é lei, é obrigatório. Né? E aí perguntou Kardec, nem aquele que resolve se isolar. E responder o quê? Satisfação egoísta. Está pensando só nele. Né? E não pensa naquele que precisa dele. Né? Porque com todos os meus talentos, com todos os meus conhecimentos, com todos os meus bens, eu não partilho com ninguém. Nós não vimos ali no conceito de sociedade que é compartilhar, e quem vive sozinho compartilha com alguém? Não. Tudo para si. Né? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, a gente só existe com o objetivo de aprender a amar. Amar é servir ao outro. Se não tem o outro, como é que eu vou atingir o objetivo? Né? O Espírito dizendo. E os que fogem do mundo para se botar ao socorro do próximo? É uma outra pergunta. Ele não está só querendo ficar isolado, ele ficou isolado, né, para adquirir forças, condições para auxiliar. Esse se eleva, rebaixando-se, tem o duplo mérito de se colocarem acima dos bons materiais, na renúncia, e de fazerem o bem, obedecendo a outra lei, que é a lei do trabalho. Então, qualquer atividade que eu faça, que o objetivo seja fazer o bem, está valendo para o próximo. Ao fazer o bem para o próximo, eu sou recompensado no mesmo instante. Quem já ajudou alguém aqui sabe do que eu estou falando. A alegria de ajudar muitas vezes é maior do que de receber. A gente sente, não tem como conceituar, você sente. Se sente útil. É a hora que Deus fala em nós. Né? Porque Deus está aqui dentro. Ele precisa sair. Ele sai das boas obras. Né? Jesus falou que glorificar as obras, né? Fazendo o melhor. Né? Então, quando a gente resolve ser bom, não é egoísmo. O ser bom é colocar como espelho das obras divinas no mundo. E isso dá uma sensação muito boa de prazer. Que pensar do voto de silêncio? Outra pergunta, né? Tem instituições aí, né? Os caras. Puxa, eu acho que ninguém fala com ninguém por anos, né? Dentro de uma instituição, né? No seminário, no mosteiro. Eles vão pela lógica, né? Se a palavra é uma faculdade natural que Deus concedeu a oportunidade do homem conquistar, por que não usar? Não é contra a natureza? Né? O silêncio é útil, né? Quando eu vou fazer minhas reflexões, minhas meditações, né? Para poder entrar em contato com os espíritos. Mas a obrigatoriedade com o voto de silêncio, segundo os espíritos, é tolice. Não serve para nada. Né? Ah, mas é um sacrifício que a pessoa está fazendo. Sacrifique o orgulho que vai ajudar alguém. Sacrifique o egoísmo e a vaidade. Esse é o verdadeiro sacrifício que Deus espera de nós. O sagrado ofício. A forma sagrada de ser no mundo. E não coisas que as pessoas do mundo inventaram. São invenções de pessoas que se dizem representantes de Deus na Terra. Aí Allan Kardec, né, faz um adendo nessa pergunta, nessa resposta, dizendo: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem
de cumprir a lei do progresso. A pessoa que está aí sozinha em casa, né, pensando em doença, pensando em problema, sai para a rua. Vá onde tem mais gente, que alguém vai precisar de você. Você está andando na rua, alguém pede uma informação, você fez o bem. Né? A pessoa quer sair da cidade, não sabe como é que pega para a rua, você fala, vira direita, salvou uma vida. Né? E tantas outras coisas que a gente vai vendo acontecer, além de encontrar pessoas, amigas que vêm conversar e quer alguém para ouvi-las. Então saiu, encontrou outra pessoa, você já está auxiliando. Falou um bom dia, a presença na vida do outro é muito importante. É diferente do virtual. Então, na pandemia, o que mais sentimos falta foi da presença do outro. Né? De abraçar, de estar junto, de sentir o calor humano. Isso não tem preço. Às vezes você fica doente por falta disso, você vai enrigelando ali, você vai endurecendo o sentimento. Né? O braço não abre mais, você está acostumado a abraçar e vai atrofiando. Então você tem que fazer esse exercício, vem, né? Ajuda na terapia do amor. Há pessoas, a pergunta de Kardec, há pessoas que do olha o que o homem faz. Como a mamãe passarinha, quando o filhotinho já tem as expulsa ele do ninho para ele voar, associa com família. Deduzem não ser os laços de família entre os homens mais do que o resultado de costumes sociais e não lei da natureza. Né? Então, se os animais liberam, né, o filhote para crescer e não cuida mais, por que nós pais temos que cuidar? Sai dessa. Né? Apertou os espíritos ali. O que os espíritos responderam? Diverso dos animais é o destino do homem. Você quer ser animal? Vai lá, você pode viver com o louco. Né? Foi difícil a gente se tornar humano, a gente quer voltar a um comportamento animal. Nem que hoje tem muita gente voltando a esse comportamento. Por que então querer identificar-nos com os animais? Né? No homem tem algo a mais além das necessidades físicas. Como eu falei, o animal é comer, beber, dormir e reproduzir no cio. Tem homem que fica só nisso também. Então não é homem ainda, está só no estágio animal. Né? Não sabe nem pensar além disso. Às vezes sofistica isso. Há a necessidade de progredir. E para isso está em amarelo que os laços sociais são necessários ao progresso. Pode até pensar que é o mais necessário, mas é necessário conviver. E com quem que eu tenho que conviver? Vamos acrescentar essa pergunta. A resposta é: oi? Com aqueles com os quais você já convive. Está tudo certo. Né? Então aquele que você pensa, amanhã eu vou trabalhar, vou ter que encontrar aquela pessoa. Né? Porque você tem que encontrar aquela pessoa. Senão ela não estaria no seu caminho. Né? Vem o Natal aí. É necessário. Vem o Natal aí, vai chegar aquele parente. E vai ficar na minha casa. Por quê? Porque é esse parente que tem que estar na sua casa. Está tudo certo. Se não fosse assim, não aconteceria. Porque Deus está no comando. E Jesus é o governador do planeta. E tudo que acontece é por amor. Ou seja, poderia ser pior. Eis porque Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmão. Por isso que tem a sociedade. Mas quando a gente não entender, mais do que entender, quando a gente não sentir que nós fazemos parte de uma família chamada humanidade, e mais que isso, essa família não está só na Terra, está no universo. O Marciano também é nosso irmão, né? Que mora em Júpiter, também é nosso irmão mais avançado, mas é nosso irmão. Né? E olhar no outro e sentir isso, nós não entendemos nada. E concluímos com a questão 775, quando pergunta, né? Kardec pergunta: o que aconteceria com a sociedade, né, se os laços de família, tá, não existissem mais? Vamos acabar com a família. A gente fala, família é um grupo em extinção. E fala com aquela torcida, né, querendo que seja. Os Espíritos já explicaram. Recrudescência do egoísmo.
que quer dizer recrudescência? Um aumento muito grande do egoísmo. Então, a gente está em família para quebrar o egoísmo, né? Então, quem tem irmão sabe disso. Quando você era filho único, era tudo seu. Chegou um irmãozinho, já vai dividir alguma coisa. Outro irmãozinho divide por 3. Tá? Então, casou, divide por 2. Tem filho, vai dividindo. E nessa divisão a gente acaba, aos poucos, com o egoísmo. Né? Tem filho único que acha que o mundo é dele. Né? E tem pais que reforçam isso. E nós achamos que somos filhos únicos de Deus. Porque não olhamos os irmãozinhos, que são 8 bilhões por enquanto, mas está nascendo mais. O livro dos Espíritos, livro Sapiens e o Cérebro e a Mente, que é o livro do Facuri. Então a gente lê em casa antes de dormir, para pensar na vida. Tudo bem? Algum comentário? Pode falar. Conhece o Facuri? Muito bom. Até a história de como ele se tornou um espírito. Ele salvou uma pessoa, ele fez uma cirurgia, e aí deu muito certo. Isso que cresceu aí. Acaso? Se somos irmãos e irmãs, vamos conversar com o nosso Pai maior agora, que é um pai, né? Não é só pai. Senhor da vida, um dia pensaste em mim. E a partir desse dia, como um princípio inteligente, foi criado para todo o ser. E nessa caminhada que começa num átomo, num mineral, num vegetal, num animal chegando ao progresso humano, quantas paisagens, por quantos caminhos todos nós temos passado para aprender e aprender a ser. E quem é para todo ser. Que possamos nesse mês de dezembro pensar no mestre e irmão, guia que devemos seguir para alcançarmos a felicidade, Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos pedir força para combatermos o bom combate, os combates internos contra os monstros que me devoram, chamados orgulho, vaidade e egoísmo. Que eu possa nesse mês olhar para o lado e ver no olho do outro um irmão querido, uma irmã querida, e possa aprender a abrir os braços e abraçar e passar os melhores fluidos para essa pessoa, porque assim nos ensinou o Mestre. E essa é a verdade que buscamos. Graças a Deus. Obrigado, uma boa noite. Amanhã tem ERG às 7h30 para quem quer conhecer a doutrina ou